E se o livro que os primeiros cristãos liam antes dos evangelhos guardasse uma data que a igreja tem medo de citar? Enoque viu isso muito antes de você nascer. E o que ele escreveu sobre os próximos anos vai incomodar quem prega só o que é confortável. Existe um detalhe que quase ninguém te conta sobre o livro de Enoque. Ele não foi escondido pela igreja primitiva. Foi escondido séculos depois, quando certas verdades começaram a incomodar quem estava no poder. Paulo o conhecia. Judas o citou diretamente em sua carta. E ainda assim, hoje, a maioria dos cristãos nunca ouviu falar dele dentro de um templo. Isso não é acaso, é omissão. Enoque caminhou com Deus, como diz Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. Ele não morreu como os outros patriarcas, foi levado. E o que ele viu antes de ser levado ficou registrado em detalhes que atravessaram milênios até chegar até você agora neste vídeo. Enoque não escreveu sobre anjos de asas brancas tocando harpa. Ele escreveu sobre guardiões celestiais que romperam a ordem divina, sobre céus organizados em camadas com propósitos específicos e sobre um julgamento que se repete em ciclos ao longo da história humana. E é justamente esse padrão cíclico que muitos estudiosos independentes têm associado ao período que estamos vivendo agora, entre 2026 e 2027. Não estamos falando de especulação vazia. Estamos falando de uma leitura cuidadosa de textos que a própria tradição judaico-cristã reconheceu como significativos por séculos, antes de serem afastados dos cânones oficiais por decisões políticas dentro dos concílios. Você já parou para pensar por que certos líderes religiosos evitam esse tema como se fosse veneno? Não é porque o texto seja perigoso, é porque ele expõe estruturas de poder que preferem manter os fiéis dependentes de explicações simples, enquanto as perguntas mais profundas ficam trancadas numa gaveta, guardadas para quem tem maturidade suficiente para lidar com elas. Só que essa maturidade nunca chega, porque ninguém oferece o caminho. O livro de Enoque fala sobre vigilantes, seres que desceram do céu e romperam um limite que jamais deveria ter sido cruzado. Eles ensinaram à humanidade coisas que não estavam destinadas a ela naquele momento: fabricação de armas, uso de metais, feitiçaria, astrologia manipulada para controle. Soa familiar? A aceleração tecnológica que vemos hoje, o colapso moral acelerado, a confusão espiritual generalizada, tudo isso tem eco direto no que Enoque descreveu há milhares de anos. Não é coincidência que quanto mais a humanidade avança em conhecimento técnico, mais ela se afasta de uma vida centrada no sagrado. Esse é exatamente o padrão que os vigilantes iniciaram. Conhecimento sem discernimento, poder sem responsabilidade diante de Deus. E quando um povo perde essa referência, ele fica vulnerável a qualquer coisa que se apresente vestida de luz, mesmo sendo por dentro puro engano. Em Enoque 1, capítulo 1, versículo 9, está escrito algo que arrepia. Eis que ele vem com 10.000 de seus santos para executar juízo sobre todos e para destruir todos os ímpios. Judas cita essa mesma passagem quase palavra por palavra em sua carta, no Novo Testamento. Isso significa que os apóstolos conheciam e respeitavam esse texto como fonte espiritual legítima, mesmo sem ele integrar o cânone que conhecemos hoje. Pense bem, quantas vezes você já ouviu uma pregação inteira sobre prosperidade, sobre tempos de colheita, sobre bênçãos que estão chegando, sem nenhuma menção séria à vigilância espiritual, a discernimento, a como reconhecer um espírito que se disfarça de luz? Enoque fala exatamente sobre isso. Ele descreve como seres celestiais se apresentaram como benfeitores, como portadores de conhecimento valioso, quando na verdade estavam corrompendo o propósito original da criação. Então por que ele sumiu dos púlpitos? A resposta é desconfortável. Quando um texto fala sobre corrupção celestial, sobre seres que enganaram a humanidade fingindo trazer conhecimento e prosperidade, ele se torna um espelho perigoso demais, porque hoje, dentro de muitas igrejas existe a mesma promessa: prosperidade fácil, bênçãos automáticas, um evangelho que troca arrependimento por conforto,
E ninguém quer ser confrontado com um espelho assim. É mais fácil pregar sobre bênçãos financeiras do que sobre vigilância espiritual. É mais confortável falar de milagres instantâneos do que sobre discernimento, arrependimento e vigília. Enoque não oferece conforto barato. Ele oferece clareza, e clareza sempre custa alguma coisa. Enoque também descreve algo que muitos chamam de os anos determinados, períodos marcados por sinais nos céus, mudanças na terra e uma intensificação da separação entre luz e trevas. Ele fala sobre estrelas que se desviam de sua órbita, sobre tempestades fora do padrão, sobre uma geração que vai testemunhar sinais claros antes de um grande ajuste espiritual. Jesus, séculos depois, ecoaria algo semelhante em Mateus 24:29, ao falar sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas antes de sua vinda. Não é um texto isolado, desconectado do restante das Escrituras. É parte de um fio condutor que atravessa Gênesis, os profetas, os evangelhos e o Apocalipse, tecendo uma mesma mensagem. Existe um tempo determinado e ele não é segredo para quem busca com sinceridade. Você não está sozinho se sente que o mundo está mudando de forma diferente do que qualquer geração anterior sentiu. Esse incômodo, essa sensação de que algo está se movendo nos bastidores da criação, não é imaginação, é discernimento. E é exatamente por isso que você está aqui, ouvindo isso agora, em vez de apenas repetindo o que ouve todo domingo sem questionar. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que 2026 e 2027 aparecem como pontos de convergência em interpretações proféticas ligadas ao texto de Enoque, como os vigilantes se conectam com padrões que enxergamos hoje na sociedade e por que tantos líderes religiosos preferem manter seus fiéis longe desse conhecimento. Antes de seguir, preciso te fazer um convite sincero. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já desconfiava que existe mais verdade sendo escondida do que ensinada. E foi pensando em pessoas como você que preparamos o guia Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé. Não é um material genérico, cheio de teoria distante da sua realidade. É um mapa prático para você identificar com clareza os sinais de manipulação espiritual antes que eles corroam algo que levou uma vida inteira para construir: sua fé genuína. O link está fixado no primeiro comentário. Se essa mensagem está tocando algo em você agora, foi porque esse guia foi escrito exatamente para esse momento da sua caminhada. E se você quer continuar recebendo conteúdos que ninguém mais tem coragem de trazer para dentro da igreja, o botão de inscrição está bem ali, embaixo do vídeo. Ative o sininho também, porque o que vem nas próximas partes vai te mostrar exatamente o que Enoque revelou sobre os anos que estamos prestes a atravessar. E acredite, você vai querer estar por perto quando isso for explicado com todos os detalhes. Para entender por que 2026 e 2027 aparecem como pontos de tensão dentro dessa leitura profética, precisamos voltar um pouco mais fundo no texto de Enoque, especificamente no que ele chama de os 10.000 anos e nas divisões que ele faz da história em semanas simbólicas. Sim, Enoque organiza o tempo de um jeito que soa estranho à primeira vista, mas que, quando você entende a lógica por trás, começa a fazer um sentido perturbador. No capítulo conhecido como a Apocalipse das Semanas, Enoque divide a história humana em 10 períodos, cada um marcado por eventos espirituais específicos: corrupção, julgamento, restauração. Ele não está inventando números aleatórios, ele está descrevendo um padrão que se repete, como uma respiração cósmica entre queda e redenção. E segundo diversos pesquisadores que cruzam esse calendário simbólico com marcos históricos reais, estamos entrando agora numa fase de fechamento de ciclo, exatamente na transição entre 2026 e 2027. Não é a primeira vez que algo assim é discutido. Mas o que diferencia esse momento é a convergência. Sinais econômicos de instabilidade global, tensões geopolíticas que lembram diretamente o vocabulário usado em Enoque para descrever guerras entre nações e confusão entre os povos.
e uma aceleração tecnológica que parece replicar, quase item por item, o conhecimento proibido que os vigilantes ensinaram. Some a isso o clima de ansiedade coletiva que se espalha nas redes, o aumento visível de crises de identidade espiritual e a sensação generalizada de que algo está prestes a mudar de forma irreversível. Não é sentimentalismo. É um padrão que Enoque descreveu com precisão, séculos antes de qualquer um de nós nascer. Em Enoque 8:1-3, o texto descreve como Azazel, um dos líderes dos vigilantes, ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, além de revelar segredos de metais e sua manipulação. Ele também ensinou sobre pulseiras, ornamentos, o uso de antimônio para embelezar os olhos e todo tipo de pedra preciosa e tintura. Perceba, não é só sobre armas, é sobre vaidade, sobre aparência, sobre uma cultura inteira voltada para o exterior, esvaziando o que é interior e espiritual. Isso te lembra alguma coisa da nossa época? Uma geração inteira obcecada por aparência, por validação externa, por conquistas materiais, enquanto a vida de oração, o jejum, a busca genuína por Deus, tudo isso vai sendo empurrado para segundo plano, tratado como ultrapassado ou extremista demais. Enoque já descrevia esse movimento há milênios, como uma estratégia deliberada dos vigilantes para afastar a humanidade da comunhão original com o Criador. Repare que essa estratégia não precisa de gritos nem de ameaças explícitas. Ela funciona por desgaste, por distração, por pequenas concessões que vão se acumulando ao longo dos anos, até que uma geração inteira esqueça como era viver com fome genuína de Deus. É o mesmo princípio usado hoje por certos discursos religiosos que trocam o altar pelo palco, o arrependimento pela performance e a cruz por um espetáculo de luzes e aplausos. E aqui está algo que poucos param para considerar. Os vigilantes não se apresentaram como inimigos, eles vieram como benfeitores, como portadores de conhecimento avançado, como aqueles que vieram ajudar a humanidade a evoluir. Esse é o padrão mais perigoso de todos, porque ele se repete constantemente ao longo da história e continua se repetindo hoje dentro e fora da igreja. Toda vez que alguém te oferece um atalho espiritual, uma fórmula mágica para a prosperidade instantânea, sem arrependimento genuíno, sem transformação de caráter, esse é o mesmo espírito operando. Ele muda de roupagem, muda de linguagem, mas a raiz continua idêntica. Prometer poder e resultado sem exigir mudança de coração. Paulo já alertava sobre isso em 2 Coríntios 11:14, quando escreve que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é uma frase decorativa, é um aviso direto sobre como o engano espiritual funciona. Ele nunca chega se identificando como mal. Ele chega vestido de solução, de conforto, de resposta fácil para dores profundas. Voltando ao calendário de Enoque, existe uma passagem particularmente intensa no capítulo 91, onde ele descreve a 8ª semana como um tempo de julgamento com espada entregue aos justos, para que executem justiça sobre os opressores. Muitos estudiosos ligam simbolicamente esse período a ciclos de 7 anos, que se repetem na tradição judaica, os chamados Shemitah. E quando você sobrepõe esses ciclos ao calendário atual, 2026 e 2027 aparecem exatamente na virada de um desses períodos sabáticos, historicamente associados a colapsos financeiros, rupturas políticas e realinhamentos espirituais bruscos. Isso não é sensacionalismo vazio. É um padrão que se repetiu em 1917, em 1938, em 1966, em 1973, em 2001, em 2008, todos anos de Shemitah marcados por eventos globais de grande impacto. E agora, mais uma vez, estamos nos aproximando de um desses marcos. Antes de continuarmos, vale reforçar algo importante. Falar sobre esses ciclos não é o mesmo que marcar data para o fim do mundo, algo que a própria Escritura desaconselha claramente em Mateus 24:36, quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe. O que Enoque nos convida a fazer é diferente: observar padrões, permanecer vigilantes
e não deixar que o conforto espiritual nos torne cegos diante de sinais que já estão diante dos nossos olhos. O que Enoque nos ensina, e que muitos púlpitos evitam, é que esses momentos não são apenas sobre catástrofe. Eles são sobre separação, sobre quem está realmente vigilante e quem está anestesiado por um evangelho que promete conforto sem nunca exigir transformação real. Mateus 25, na parábola das 10 virgens, fala exatamente sobre isso. Metade delas estava preparada, com óleo suficiente nas lâmpadas, e metade foi pega de surpresa, sem discernimento, sem vigilância. Você já parou para pensar de que lado você estaria se esse momento chegasse hoje? Enoque não escreveu para assustar, ele escreveu para preparar, e é exatamente essa diferença que separa quem manipula o medo religioso para lucrar, de quem usa a revelação para despertar consciência genuína. O texto de Enoque não pede que você viva em pânico constante. Ele pede que você viva em vigília, com os olhos abertos, reconhecendo os sinais que já estão diante de você, mesmo quando ninguém mais os aponta. Na próxima parte, vamos entrar num território ainda mais delicado. O que exatamente os vigilantes ensinaram sobre astrologia, feitiçaria e manipulação espiritual? E como esses mesmos padrões estão sendo reciclados, hoje, dentro de movimentos que se apresentam como cristãos, mas que carregam raízes muito mais antigas e muito mais perigosas do que parecem à primeira vista. Guarde esse pensamento, porque na sequência as peças vão começar a se encaixar de um jeito que talvez mude sua forma de enxergar tudo que houve dentro de um templo todo domingo, sem nunca questionar de onde realmente vem cada ensinamento. Existe um nome específico dentro do livro de Enoque que merece atenção redobrada: Semjaza. Ele é descrito como o líder dos 200 vigilantes que desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento entre si para se unirem a mulheres humanas e ensinar segredos proibidos. Um desses vigilantes, chamado Bezaliel, ensinou os encantamentos e o corte de raízes. Outro, chamado Ezequiel, ensinou o conhecimento das nuvens. E um terceiro, chamado Baraquiel, ensinou os sinais dos relâmpagos. Percebe o padrão? Cada vigilante entregou um fragmento de conhecimento que, isoladamente, parecia inofensivo, quase científico. Mas juntos, esses fragmentos formaram um sistema completo de manipulação espiritual. Astrologia, adivinhação por sinais naturais, feitiçaria vegetal, interpretação de fenômenos celestes fora do contexto de submissão a Deus. Foi assim que a humanidade aprendeu a buscar respostas nas estrelas, nas ervas, nos presságios, em vez de buscar diretamente aquele que criou as estrelas, as ervas e os presságios. Uma inversão sutil, quase imperceptível, mas capaz de desviar gerações inteiras do caminho original. E aqui está o ponto que vai incomodar muita gente. Esse mesmo sistema nunca desapareceu. Ele apenas mudou de roupa. Hoje ele aparece disfarçado de numerologia bíblica, de códigos ocultos nas escrituras, vendidos como fórmulas mágicas de prosperidade, de pregadores que misturam cristianismo com práticas que têm raiz direta nesse conhecimento que Enoque identifica como corrompido desde a origem. Você já reparou como certos ministérios vendem decretos, como se fossem fórmulas mágicas, palavras específicas que, ditas na ordem certa, ativam bênçãos automáticas? Isso não é fé bíblica. Isso é o mesmo princípio ensinado pelos vigilantes: manipular forças espirituais através de técnica e não através de relacionamento genuíno com Deus, arrependimento e obediência. Tiago 4:7 é claro quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não existe fórmula mágica ali. Existe submissão, existe resistência ativa, existe um caminho de transformação real, construído dia após dia, e não conquistado numa frase repetida em voz alta diante de um espelho. Enoque descreve também no capítulo 16 algo profundamente relevante. Os espíritos dos gigantes, filhos dos vigilantes com mulheres humanas, tornaram-se espíritos malignos após a destruição de seus corpos no dilúvio. Esses espíritos, segundo o texto, continuariam a afligir a humanidade até o dia do juízo final, causando corrupção, guerra e destruição.
Muitos estudiosos associam essa descrição diretamente à origem dos demônios mencionados ao longo de todo o Novo Testamento, algo que a igreja tradicional raramente explica com clareza aos seus membros. Pare e pense. Quantas vezes você ouviu uma explicação séria sobre a origem dos demônios dentro de uma pregação de domingo? Normalmente o assunto é tratado de forma superficial, como se fosse desconfortável demais para ser explicado com profundidade. Mas Enoque não tem esse pudor. Ele detalha, ele nomeia, ele contextualiza. E é exatamente essa falta de explicação institucional que deixa tantos cristãos vulneráveis, sem ferramentas reais para reconhecer manipulação espiritual quando ela aparece disfarçada de unção. Voltando ao contexto de 2026 e 2027, se os padrões que Enoque descreve realmente se intensificam em momentos de fechamento de ciclo, faz sentido que também vejamos um aumento de práticas ocultas disfarçadas de espiritualidade cristã nesse período. Estamos falando de crescimento de profetas que vendem palavras proféticas personalizadas por valores exorbitantes, de igrejas que promovem rituais de quebra de maldição generacional, como produtos comerciais, de líderes que prometem prosperidade em troca de sementes financeiras específicas, quase como um preço fixo para a bênção de Deus. Isso tem nome: simonia. Um termo antigo baseado no relato de Atos 8, quando Simão, o mago, tentou comprar dos apóstolos o poder de conceder o Espírito Santo através de dinheiro. Pedro responde com dureza, em Atos 8:20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Se Pedro estivesse presente em muitos cultos hoje, testemunhando certas campanhas de arrecadação disfarçadas de sementes de fé, será que ele diria algo diferente? O curioso é que Simão não era um vilão qualquer, sem conhecimento espiritual algum. Ele já praticava artes ocultas havia anos e era respeitado por multidões como se possuísse o próprio poder de Deus, como relata Atos 8, 9 e 11. Ou seja, o padrão de misturar espiritualidade genuína com performance mágica não é um problema moderno. É antigo, documentado e continua se repetindo sob novas roupagens até os dias de hoje. O que Enoque revela, e que conecta diretamente com esse cenário, é que o engano espiritual sempre segue o mesmo roteiro. Promete atalho, promete poder, promete resultado imediato e exige em troca algo que só Deus deveria receber: adoração, submissão total ou dinheiro apresentado como oferta espiritual obrigatória. Os vigilantes prometeram conhecimento avançado. Certos líderes religiosos hoje prometem prosperidade instantânea. A estrutura do engano é idêntica, apenas a embalagem mudou de acordo com a época e a linguagem do público que se pretende atingir. Existe ainda outro detalhe fascinante dentro do texto. Enoque descreve que antes do dilúvio, a terra estava cheia de violência por causa do conhecimento corrompido espalhado pelos vigilantes, ecoando quase palavra por palavra o que está escrito em Gênesis 6:11, onde se lê que a terra se corrompeu diante de Deus e encheu-se de violência. Não é coincidência que os dois textos, escritos com propósitos diferentes, descrevam a mesma condição espiritual com palavras praticamente idênticas. Isso reforça a ideia de que ambos os relatos bebem da mesma fonte de memória espiritual, preservada por tradições distintas ao longo dos séculos. Isso nos mostra algo essencial. A Bíblia canônica e o livro de Enoque não competem entre si. Eles se confirmam mutuamente em pontos centrais, mesmo que Enoque não tenha sido incluído no cânone oficial. E é exatamente por reconhecer esse valor histórico e espiritual que tantos primeiros cristãos o liam com reverência, antes que decisões posteriores o afastassem das igrejas ocidentais, embora ele continue presente até hoje no cânone da Igreja Ortodoxa Etíope. Vale lembrar também que Enoque não é o único texto extracanônico que ecoa temas presentes na Bíblia. O livro dos Jubileus, por exemplo, expande detalhes sobre a mesma queda espiritual, reforçando que essa não era uma tradição isolada ou marginal dentro do judaísmo antigo. Pelo contrário,
Era um conhecimento amplamente compartilhado, discutido e respeitado, até ser gradualmente apagado da memória coletiva das igrejas que vieram séculos depois. Na parte final deste vídeo, vamos amarrar tudo o que foi mostrado até aqui. O que Enoque realmente aponta sobre o tempo em que vivemos, como discernir manipulação espiritual disfarçada de fé genuína, e o que fazer na prática para se manter vigilante sem cair em pânico ou paranoia religiosa. Porque conhecimento sem aplicação prática de nada serve para proteger sua caminhada de fé. Enoque não deixou esse conhecimento para gerar medo. Deixou para que você chegasse até aqui e enxergasse com clareza o que muitos púlpitos preferem não tocar: vigilância, discernimento e uma fé que não se contenta com respostas rasas. Isso é o que te protege, não o pânico. E se você sentiu ao longo deste vídeo que precisa de ferramentas reais para reconhecer o engano espiritual antes que ele se instale na sua caminhada, o guia Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Foi escrito para quem, como você, se recusa a viver na superficialidade. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente o que mais chamou sua atenção e se inscreva no canal. Os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse tema e você não vai querer perder. Obrigado por assistir até aqui